Vamos lá, pessoal. Retomando aula sobre centros industriais, indústria mundial, geografia econômica geral. Vamos lá. Última aula falamos das principais regiões industriais dos Estados Unidos e agora vamos falar daquela que vem sendo aí, nos últimos meses, o centro do noticiário global, né? China. Isso pode cair no vestibular? Só pode. Né? Nos seus vários aspectos, a China pode muito ser cobrada, seja agricultura, seja economia chinesa, seja questão da população, né? Que concentra a maior população do planeta, 1 bilhão,350 milhões de habitantes, seja a redução do ritmo de crescimento da economia chinesa já antes do coronavírus, né? Mas a nossa aula se concentra principalmente sobre os centros industriais chineses. Vamos dar um bisu bem aqui, ó. Quais são as principais regiões industriais da China? Aqui você tem o litoral chinês, né, que é chamado de ZEE, Zonas Econômicas Especiais, só para não esquecer, né, aquele que era considerado o grande timoneiro, né, o pai da Revolução Chinesa, como era o nome dele? Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né? Ele morre em 1976 e aí assume Deng Xiaoping. E hoje, quem governa a China é o presidente Xi Jinping, né, que ele mesmo, inclusive, criou um decreto que ele será presidente até os seus últimos dias, né, dada a elevação da pujança econômica chinesa. Mas, de qualquer maneira, quando morre Deng Xiaoping em 1976, você vai ver o quê? Uma série de reformas chinesas. Né? O cara que havia viajado para a Europa, né, nos anos 70, ele volta para a China e fala, olha, é preciso que a gente estabeleça uma série de reformas, caso contrário, nosso país vai virar uma massa de miseráveis. Afinal de contas, a China, né, nos anos 70 e nos anos 80, era um país extremamente empobrecido, ainda é um país subdesenvolvido. Né, mas só que hoje ela tem o segundo PIB mundial, né, embora ainda exista muita desigualdade, muita miséria. Né, dentro da China é um país que se considera como dois sistemas econômicos, justamente em função dessas reformas de Deng Xiaoping. Então, ele alerta o Partido Comunista Chinês em 76 que era preciso reformar o país. Dizia, não importa a cor do gato, importa que ele casse ratos. O que ele quis dizer? Não importa se o país é socialista ou capitalista, importa que o país cresça. E aí ele abre, né, 14 cidades do litoral para a entrada de empresas estrangeiras, chamadas zonas econômicas especiais. Então, no litoral chinês, você tem forte presença de empresas estrangeiras que se utilizam de mão de obra chinesa bem mais barata. Né? Eu diria que o cara que mora no interior da China, o sonho dele é trabalhar no litoral, porque ele vai ganhar cerca de 10 vezes o que ele ganha, né, na agricultura, nas cooperativas agrícolas. Então, um país que apresenta dois sistemas econômicos. Né, vamos dizer assim, socialismo de Estado. Né, eles dizem que eles são comunistas e tal, mas isso é só lenda. Por quê? Porque existe um Estado chinês que comanda o setor produtivo, passa a ser socialismo. Né? Lembra que o Karl Marx, o pai do socialismo, quando ele projetou a teoria marxista, ele dizia, olha, primeiro estágio, os países são socialistas, o Estado comanda o setor produtivo, quando acabam as desigualdades, elimina-se o Estado. E aí você tem comunismo. Então não existe, né, teoricamente, nenhum país comunista, mas sim socialista. Mas não importa muito. A China se diz comunista, nós aqui no mundo ocidental, para vestibular, né, dizemos que é um país com dois sistemas econômicos, majoritariamente o comunismo, né, chinês, né, o Estado chinês ainda exerce muita influência, muito controle, é uma ditadura. Né?
E, é claro, essas cidades que estão no litoral, as ZEE, estão voltadas para exportação de produtos para a América Latina, para a União Europeia, para os Estados Unidos. É a segunda potência mundial, né? Segundo o PIB, só perde para os Estados Unidos, e dizem que no máximo 10 anos ela vai suplantar o poder econômico americano. Para nós aqui, né, observe as regiões geográficas da China. Você está vendo bem aqui, ó, a Manchúria, né, fica mais ao nordeste da China, que sempre foi uma região, né, de grande disponibilidade de matéria-prima. Você tem uma ideia, o Japão chegou a ocupar, né, no momento que antecede a Segunda Guerra Mundial, a Manchúria em 1931, né, transformou uma região chamada Manchukuo, dominada pelos japoneses. Por quê? Porque o governo japonês é um governo... Né, o país, Japão, é um país muito pobre em recursos minerais. E a Manchúria, como você está observando aí no mapa, ela tem muita concentração de quê? De matérias-primas, carvão, ferro, minérios de um modo geral, e é justamente por isso que você tem na Manchúria, né, as concentrações industriais, siderúrgica, metalúrgica, química, né, são as indústrias mais tradicionais. O litoral chinês todo é industrializado, tá? Mas a região do nordeste chinês, a Manchúria, é uma região mais rica em função da presença de matérias-primas, mas o litoral chinês é extremamente poderoso em termos industriais. Você tem química, petroquímica, siderúrgica, têxtil, que mais? Indústria de equipamentos eletrônicos, indústria de eletrônicos, indústria de automóveis. Você tem uma ideia? Você pega hoje, a China é o maior produtor mundial de automóveis, quer queira você, quer não. Daqui a pouco a gente vai ver na tabela isso aí. Tá? Em termos de números, a China é o maior exportador mundial de automóveis. Então, basicamente, o litoral chinês, ZEE, apresenta grandes concentrações industriais. A China, que é um grande exportador, né, de equipamentos, como você está vendo aí, equipamento quer dizer o quê? Componentes que vão dentro do computador, periférico, né, componentes eletrônicos que vão dentro de televisão, que mais? Componentes aeronáuticos, motor de avião, que mais? Máquina. A China é um grande exportador de máquina, né, nas indústrias intermediárias, que a gente chama. Né? Você vai, por exemplo, pensar numa indústria aqui no Brasil, vou montar uma indústria, você precisa de máquina. Quem é que é o maior vendedor mundial de máquinas? Já foi a Alemanha, né? Hoje é a China. Vai montar uma indústria têxtil. Onde é que vem a máquina? Da China. Forro de PVC, onde é que vem a máquina? Vem da China. Né? Ferramentas, componentes eletrônicos, transformador, né, de poste, a maioria que vinha nos anos 80, 90, 2000 vinha da Alemanha. Hoje a China é um grande exportador, né, de produtos das indústrias intermediárias, ou seja, máquinas e equipamentos. Tá? Você está vendo aí no mapa também, né, o Planalto do Tibete, que é uma região montanhosa, né, e aqui no extremo noroeste do país, que é o deserto de Xinjiang. Então, o eixo econômico chinês acaba sendo essas 14 cidades litorâneas. ZEE. Vamos lá. Aí, de novo, mostrando essas 14 cidades chinesas. Você sabe que a China, que é o país mais populoso do mundo, né? 1 bilhão, 350 milhões de habitantes. Chinês, né? Você sabe que o alimento típico do chinês é o arroz. Né? Chinês tem um olho puxado porque não aguenta mais comer arroz. Desde menininho, ó, imagina 1 milhão de anos, a mãe do menino chega com um prato para ele de arroz. Toma, meu filho, come. Aí come. Uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações. Quinta geração, a mãe do menino chega com um prato de arroz e fala, come, meu filho. Aí ele olha assim, mãe, eu não aguento mais comer arroz. Aí você imagina 1 milhão de anos puxando o olho assim, o olho japonês, do chinês acabou, né, ficando puxado em função do excesso de arroz. Eles comem muito arroz, meu amigo, muito arroz. Então a China é grande produtora de máquinas, equipamentos, que mais? Indústria têxtil, indústria de calçado, brinquedo, né, mas principalmente máquinas para indústrias. É o principal parceiro econômico brasileiro e é, inclusive, o país que lança maior quantidade de CO2 na atmosfera. Olha lá.
Essa cidade é uma cidade que você vai lembrar muito ainda, né, no ano de 2020. Por quê? Porque foi justamente daí que se proliferou, né, o Covid-19. Né? Partiu daí, ó, saiu dessa cidade de Wuhan, que é uma cidade da China central, né, uma cidade que tem 11 milhões de habitantes. Você sabe que a China tem 144 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E Wuhan, de onde saiu o coronavírus, é uma cidade, né, bem próxima da maior usina hidrelétrica do planeta, que é a usina de Três Gargantas. Né? Inclusive, ela fica na região drenada pela bacia do rio Yangtze-Kiang. O que é Yangtze-Kiang? É o rio azul, tá? Região central chinesa. Então, a cidade de Wuhan é um centro turístico, cultural, tem universidades, ferroviário, industrial e energético da China. Olha aí, ó, Covid-19, né, descoberta pelos chineses em dezembro de 2019, a cidade ficou isolada, né, já está reaberta. E aí você vê os 10 principais grupos de produtos exportados pela China. Olha lá, máquinas elétricas, transformador, motor elétrico, máquinas mecânicas, olha lá, qualquer tipo de máquina que vai à indústria, torno, né, para fazer peça, autopeça, recondicionar motor, máquinas de indústria têxtil, transformador de poste, como eu já falei. A China é o grande exportador de máquinas. Máquinas são considerados produtos da indústria intermediária mundial. Tá? Aí depois você dá uma olhada aí, ó, né, nos principais produtos, mas a China é grande exportador de produtos intermediários, né, e produtos, bens de consumo duráveis e não duráveis, mas o carro-chefe ainda são os produtos da indústria intermediária, as máquinas. Né? Um dia desse caiu no vestibular do Enem, né, porque são 2 países subdesenvolvidos, o Brasil e a China. Só que o Brasil se notabilizou, vem se notabilizando, quer dizer, continua sendo exportador de commodity. Né? E a China deixou de ser um exportador de commodity para ser um importador de commodity. Então, a China, o que a China, olha lá, o que a China compra do Brasil? Ó, isso é triste, porque são 2 países subdesenvolvidos, né? Olha lá, em 2017, o país asiático se torna o principal destino dos produtos brasileiros. Aí você tem produtos mais vendidos para a China. A gente vende commodity, produto primário, soja, minério de ferro, petróleo, celulose. E a gente compra o que da China? Máquinas, motores, automóveis, peça, brinquedo, indústria têxtil, roupa. Então, por isso que nós temos um governo que é muito perigoso, né, para o nosso comércio exterior, porque de vez em quando você pega o ministro da Educação, fala uma besteira, começa a ridicularizar o chinês, dizer que tem umas teorias da conspiração que dizem que os chineses produziram vírus para o mundo, né? Coisa que a gente não pode aceitar. Né? Então, o principal parceiro, a gente tem que ter uma boa relação com a China, porque é o nosso principal parceiro econômico. Tá? Mesmo a gente sendo exportador de matéria-prima, de commodities, e importando produtos industrializados da China. Tá? Então, basicamente, nosso principal parceiro comercial, tá? Cidade de Wuhan, localizada na China central, né? Litoral chinês aberto ao capitalismo, dominado por empresas estrangeiras, e a China, segunda maior potência do mundo. Vamos lá, quero agradecer a audiência de vocês, peço que vocês dão um likezinho na nossa aula, se inscrevam no canal, popularize o nosso canal, espalhe o nosso canal, né? Vamos fazer propaganda daquilo que é nosso, do Maranhão, para que a gente possa fortalecer o canal, o professor Sérgio Neto, para que a gente possa ter aulas, né, 100% 0800 de grátis. Agradeço a todos vocês, continue assistindo nossas aulas. Muito obrigado.